Nós estamos em Apocalipse, começando sem muita pressa. Diga. Tá, pode falar. Também a gente não estava no estudo de Apocalipse, então agora acho que é o momento. Pode falar. É correto a gente afirmar que os 144 mil vão ser judeus? Então, isso a gente vai ver na frente, mas eu vou te dizer. Como literalmente o livro de Apocalipse é um livro simbólico, você não consegue ter certeza se são 12 mil de cada tribo ou não. Pode ser só uma simbologia de evangelistas que se unem, que tomam uma bandeira, entendeu? Então a interpretação de Apocalipse, ela não é obrigatoriamente literal. Os que estudam só o livro de Apocalipse falam que a pior interpretação que existe do livro de Apocalipse é a literal. Você vai para a igreja fundamentalista, eles vão ficar falando que são judeus, que não sei o quê, que blá 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 blá. Pode ser? Pode. Mas ninguém consegue saber, porque esse é um livro muito particular, porque a gente já viu no versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da Escritura e guardam as coisas escritas. Então, a revelação de João, ela é muito particular no sentido que nós devemos ouvir, nós devemos guardar, nós devemos ler, nós devemos ouvir e nós devemos guardar. E entender, por que não está escrito isso? Porque muitas dessas coisas vão estar escondidas, tá? Muitas das coisas que vão acontecer no final dos tempos, mesmo quem está envolvido com a preocupação escatológica, a segunda vinda de Jesus, não vai se dar conta do que está acontecendo. E lembra que Jesus, quando perguntado, capítulo 24 de Mateus, que é o introdutório do estudo de Apocalipse, perguntaram, é agora que vai acontecer? O que Jesus fala? Só o Pai sabe. Ele travou, entendeu? Ele travou. Então a gente não tem os referenciais. Pode ser que esteja começando agora a preparação? Pode. O mesmo capítulo 24 que dá certeza de que vai existir o Apocalipse, porque como o Apocalipse é altamente simbólica, tem alguns teólogos que inclusive falam, não, mas olha, o que está lá não é bem assim, não vai acontecer. Não, Jesus fala no livro de Mateus que vai acontecer mesmo, então não tem discussão. Agora, os eventos é uma outra história, então tem algumas coisas que a gente tem uma boa compreensão, tem outras coisas que ficam em aberto. Então os 44 mil são judeus ou tem uma simbologia do judaísmo? Não sei. São pessoas que adotam uma denominação dizendo nós representamos o verdadeiro Israel? Eu não sei. Nós representamos a tribo de Dan? Eu não sei. Deu para entender, Lucas? Então que isso vai acontecer? Vai. Se vai ser judeu de verdade? Não sei. Paulo fala que a igreja é o Israel de Deus. O que significa Israel? Povo de Deus. Acabou, tá? Tem uma importância muito grande essa discussão que você está falando, que é a discussão para os fundamentalistas, tá? O grupo dos fundamentalistas, eles têm uma visão um pouco restrita da Escritura. Eles consideram tudo que tem na Escritura tem que ser interpretado literalmente. Isso é verdade? Não. Tem coisa que tem que ser interpretada literalmente? Sim. Por isso que é importante você separar a literatura jurídica do Antigo Testamento e mesmo a do Novo Testamento, ela tem que ser cumprida. Só que ser cumprida também requer interpretação. Você não vai usar uma interpretação errada, tá? Não matarás, é o exemplo clássico que eu dou. Então eu não posso ser policial, eu não posso ser soldado. Não é isso que o texto fala. O texto diz que você não deve assassinar. O matar, o reagir contra o invasor, o transgressor que você se defende é outra coisa, tá? Inclusive, quando você vai estudar a Escritura, você começa a entender um pouco
o que está por trás do pensamento de Deus. Então, no pensamento de Deus, existia a famosa cidade de refúgio. Já ouviram falar disso daí? Tá? A instituição da cidade de refúgio é muito interessante. Por quê? Você dirige carro, não dirige? Tá? Se aparecer o Santo Inácio na frente do teu carro, é capaz de você jogar o carro em cima dele? Olha. Tem um ministro da Justiça que mora no nosso bairro, né? E ele estava andando na rua sem segurança. E a Lisete viu ele de shorts, não sei o quê. Aí, você viu que o fulano passou lá? Aí eu falei assim, e você não quis jogar o carro em cima, não? Não, nem pensei nisso. Se você fizer algo de propósito, isso se chama assassinato, tá? Agora você pega, está dirigindo o seu carro e alguém entra no teu carro e você atropela, essa pessoa morre. Isso é um assassinato? Não. Isso é uma morte incidental, tá? Dentro do Antigo Testamento, da lei, dos 613 tópicos da lei, tá? Existia previsão. Se você matar alguém sem querer, você ainda vai ter um problema. Qual que é? A família pode querer se vingar. E pode. É uma situação natural. Se atropelou uma criança de 5 anos. Se você for o pai, a mãe, o tio, não sei o que, etc., dessa criança, for filho único, você não vai querer humanamente matar essa pessoa? Eu estaria na fila, tá? Porque nós somos humanos, mesmo sendo cristãos. Aquela história de falar assim, não, eu perdoo o bandido que estuprou e violentou e matou a minha filha. Eu falo assim, essa moça, essa senhora tem que ser internada, porque não tem sentido, tá? Você não vai se vingar, mas você tomar uma atitude de promover o perdão que cabe a Deus é um pouco estranho, tá? Então, a cidade de refúgio é uma instituição que Deus cria, e é muito legal quando a gente entende, pelo seguinte, você matou alguém sem intenção, tá? Eu estava brincando com a faca, puf, a faca escapou da minha mão e matou o cara. Isso é um acidente. Eu estava andando na rua, descascando uma maçã, teve um burro que veio correndo e acertou na minha faca. Isso é uma morte acidental. A cidade de refúgio era feita, olha, matar você matou. Ninguém vai discutir isso. Só que isso não é passível de morte. Só que a família tem o direito de se vingar. A gente tem o conceito no Antigo Testamento de olho por olho, dente por dente. Por quê? Dentro de uma sociedade anárquica, violenta, você precisa colocar um negócio desse daí. Senão não funciona. Tá? Senão você começa a ter Rio Grande do Norte em festa, né? Tá? Então você precisa de uma lei pesada. Quando você cria a cidade de refúgio, a pessoa vai lá, ela ficava naquela cidade, você tinha umas cidades específicas, eram vilarejos, tá? Para quem comercializava, quem vivia lá e para os que tinham cometido uma morte incidental. E lá ele não podia sair. Ele ficava preso. Poderia ser uma prisão perpétua? Poderia. Qual que era a regra? Ele ficava preso até que o sumo sacerdote trocasse. Tinha um sumo sacerdote que durava 50 anos. Tinha um sumo sacerdote que já estava com 80 e ia morrer com 85. Mas essa era a regra. E aí, quando terminasse o exílio voluntário dele na cidade de refúgio, não poderia ser buscado vingança pela família. Agora, se ele circulasse por aí, outra pessoa poderia matá-lo. Deu para entender? Tá? Então existe a lei, ela deve ser cumprida. Ela deve ser cumprida, mas ela deve ser interpretada. Um exemplo que eu dou bem comum, que faz parte do nosso meio, a tatuagem, ela era proibida. Ela era motivo de exclusão da sociedade judaica. Era motivo de exclusão, inclusive, da igreja primitiva. No primeiro século, até o segundo,
quem fizesse uma tatuagem era convidado a se retirar da igreja. Hoje a gente não tem esse referencial, tá? A gente usa o referencial de não fazer tatuagem como orientação de sabedoria, mas não como um processo legal. Então tem que tomar muito cuidado. Os fundamentalistas não, eles procuram ler tudo como sendo literal. Não pode ser lido tudo literal. As histórias são verdadeiras, são narrativas, os evangelhos são biografia de Jesus, os livros proféticos são história real, a Torá, todos os livros da lei são história real, mas elas precisam de interpretação quando usam uma linguagem narrativa. Agora, Apocalipse é diferente, porque Apocalipse ele usa uma linguagem totalmente simbólica. Então precisa interpretar, e tem coisas que nós não temos a mínima ideia o que seja, tá? Então, por exemplo, o número da besta, o famoso 666, tá? A gente sabe como ele é construído. A gente sabe que aquilo lá é uma substituição das letras, provavelmente do grego, por um nome. Mas não está escrito quem é a besta, tá? Então, tem coisas que são ocultas. Tem coisas que não foram ainda reveladas, tá? E de propósito, se a gente soubesse quando ia ser a segunda vinda de Jesus, o que a gente ia fazer? Exato. Falta uma hora. Vamos aproveitar, pessoal. Entendeu? Ia ser bem assim, tá? Então, não existe uma resposta definitiva. Se os 144 mil são judeus ou não. Provavelmente não são, tá? Mas fiquem abertos. Tudo bem? Okay. Vamos lá. Então, a gente estava vendo o livro de Apocalipse. Nós estávamos começando versículo 4. Não tem problema nenhum a gente devagar. Uma coisa muito importante que eu falei para vocês, que vocês não vão achar, é que ele começa como revelação de Jesus Cristo no capítulo 1, versículo 1. Quando ele usa a revelação, o nome Jesus Cristo, ele está falando Jesus Cristo morto e ressurreto. Ele não está usando o termo que é muito usado nos evangelhos, Jesus o Nazareno, tá? Então ele está dando a autoridade de Jesus como sendo aquele que vai revelar o livro de Apocalipse. Diga, você ia falar? Não? 1:4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, tá? Não existem somente 7 igrejas na Ásia, existem muitas. Quando ele usa o termo 7, ele está dando o termo que significa perfeição, tá? Então ele está chamando as igrejas da Ásia como sendo a manifestação da perfeição de Deus. E a gente vai ver é muito interessante essa primeira parte, o jeito que ela é escrita. Essas 7 igrejas, no versículo 11, está bem definido: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram todas igrejas reais. E eles definiam as igrejas, o sistema católico que tem. Quem aqui é de formação católica? Então vocês já ouviram falar de paróquia, diocese, essas coisas aí, tá? Isso não foram eles que inventaram. Isso daí veio com o cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo criou uma estrutura geográfica. Então você tinha as cidades, você tinha os bispados que eram regionais. Como que a gente sabe isso? Na própria carta de Tito, tá? A gente vê uma afirmação de que Paulo pede para Tito, estando em Creta, organizar presbíteros e bispos. Então, existe todo um processo, Tito 1:3, todo um processo de organização já previsto. 5, desculpa. Por esta causa te deixei em Creta,
para que pusessem em ordem as coisas restantes. O judeu que ele tenha muito organizado. Então, todo o aspecto territorial, todo o aspecto de organização que a Igreja Católica tem hoje em dia, ela recebeu da Igreja Primitiva. A Igreja Primitiva, você tem fases dela. A primeira fase vai até os anos 70, 80, é uma igreja de forte cunho de pensamento judaico. Depois ela deixa e passa a ser de cunho totalmente greco-romano. E aí começa o humanismo, o gnosticismo, e começa um monte de grupo de seita dentro das igrejas. E aí no terceiro século é que começa a Igreja Católica, já com uma organização feita em bispados, tá? Até hoje eles mantêm a ideia, entre aspas, do bispados. O Papa Embrólio, quer dizer, Bergoglio, ele é bispo de... Quem sabe? Ele é bispo de... Onde que ele está? Roma. Ele é o bispo de Roma. Então o Papa, ele automaticamente é o bispo de Roma, que é o mais importante regionalmente dentro do catolicismo. E ele era cardeal da Argentina e bispo de Buenos Aires, tá? Ou arcebispo, que nada mais é do que um bispo grande, tá? Tito 1,5: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, olha a organização, construístes presbíteros ou bispos, tantos faz, tá? Conforme te prescrevi. Então, a organização já existia, tá? Essas 7 igrejas da Ásia, João recebe a ordem de escrever, elas são na Turquia, são muito próximas uma das outras, são 25, 30 quilômetros, como representatividade do mundo cristão da época. Então a gente vai ver uma mensagem dirigida às igrejas, tá? Que a gente vai ver depois. Isso é só a parte introdutória. João também usa a terminologia graça e paz. Isso vai ser um cumprimento que se usa dentro da igreja cristã e venha ser, inclusive, a compreensão do que Jesus fala no Evangelho de João, que Jesus fala: eu vos deixo a minha paz vos dou, tá? Jesus está naquela narrativa, ele está falando simplesmente, está transcrevendo o que para o judeu tem significado, que é a palavra shalom, tá? Às vezes vocês veem lavanderia shalom, né? Madeireira shalom, a pessoa nem sabe o que significa, né? E é um termo judaico que tem uma implicação teológica enorme, que significa bem-estar da parte de Deus, significa bem-aventurança da parte de Deus, plenitude da parte de Deus, que tudo esteja bem com você, que você esteja com saúde, que você não tenha briga, que você tenha emprego. Quer dizer, essa é a ideia que está se passando. Para o judeu é fácil entender isso daí. Para o não judeu fica um pouco meio faltando coisa. Então, os escritores, os apóstolos, eles acrescentam nessa saudação a palavra paz, que aí ela tem uma contextualização um pouco diferente. Ela engloba, inclusive, a ideia da pax romana, que é a ideia de uma paz interpessoal, é uma paz de falta de beligerância. Depois, se alguém quiser, eu escrevi um artigo disso daí, eu passo, tá? Não entendi? Paz e bem. Aí eu preciso ver. Porque eu nunca vi ninguém falando assim lá na PUC. Nunca vi. Meus pêsames.
cumprimentam os judeus e é shalom. Eles falam shalom, shalom. Na parte da série, e o romano pergunta para Simão o que significa. E ele fala que é paz. E shalom, shalom é paz plena. Não seria... Não, é forçado. Forçado. Tá, o que acontece? Shalom, depois você me manda, eu dou o artigo lá, porque eu fiz o resuminho, o que é o shalom no hebraico, tá? Shalom seria, seria algo que Deus dá na vida da pessoa para que ela tenha uma existência plena, tá? Shalom, ele engloba tanto a parte de bem-estar pessoal, como interrelacional, como com Deus. Então, é uma palavra que indica a sua plenitude pessoal, tá? É esse o contexto dele. O hebraico tem algumas construções diferentes. E o pessoal que não entende nada de hebraico cria teologia. Então, por exemplo, vocês, quando abrem o livro de Gênesis, está lá a profecia de Deus falando, olha, você pode comer qualquer coisa que está por aí. Só não veja televisão daquela rede. Não é isso que ele fala? Tá? Porque se você ficar vendo o programa daquela televisão, tá? Morrendo morrerás. Essa é a tradução que algumas têm, não é? Tá? Se comerdes do fruto, morrendo morrerás. Lembraram disso? Alguém tem essa versão? Pega aí para ver. Vocês vão ver como se cria uma confusão. É Gênesis 2, tem que abrir, né? 17. A minha já corrigiram. Pega uma que tem morrendo morrerás. A sua está certa. A minha também. Não tem nenhuma morrendo morrerás? 2:17. Ninguém tem. As mais antigas deveriam ter. Algumas antigas vão estar escritas assim. Mas a sua tem? Então leia. Certamente morrerás não adianta. Eu quero morrendo morrerás. Ninguém tem, todo mundo atualizou. Esse é o termo, tá? No original, em hebraico, existe 2 vezes a palavra morrerás, tá? E aí, os autores mais antigos, que desconheciam o hebraico, eles não sabiam como traduzir. Então, eles fizeram assim, morrendo morrerás. Tem algum sentido pra gente? Nenhum. E se criou uma teologia enorme por causa disso. No hebraico, quando você quer alguma coisa estilisticamente dizendo de certeza, você repete a palavra, tá? Em português a gente tem também, só que ninguém usa, porque não faz parte da nossa cultura. Por exemplo, quando você vê o Santo Inácio lá passando na rua, você vê algumas pessoas falando assim, ladrão, 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 não é isso? Isso é uma figura de linguagem, não foi eu que falei, tá? É uma figura de linguagem. No futebol tem, às vezes, Não, quem está narrando o jogo, ele fala assim, gol, gol, gol. Quantos gols ele fez? Ele fez 1, só que ele repete. Então, as nossas traduções mais modernas já estão traduzindo, certamente morrerás. Certamente seria até uma palavra não tão ideal, seria assim, vai morrer mesmo, viu? Com certeza você morre, tá? Então você tem essa situação. Então você fala assim, shalom, shalom, se você pegar na gramática hebraica, você simplesmente vai falar assim, eu quero que você tenha realmente shalom de Deus, tá? E o shalom, inclusive, tem uma perspectiva escatológica, ela já anuncia a vinda do Messias. Tá? Então, shalom é uma palavra muito complicada e muito complexa. Mas, quando Jesus fala, ele só fala de shalom. Porque ele veio para quem? Para os judeus. Depois, a progressão para os gentios, profeticamente dita no livro de Isaías, já prevista no Antigo Testamento, mas na missão inicial de Jesus era somente para o povo judeu.
os apóstolos pegam e já fazem essa combinação do shalom judaico com a paz gentílica. Então eles anunciam a universalidade da salvação, a universalidade do shalom de Deus e a universalidade da paz, relacionando com a Pax Romana, que não era uma Pax assim tão boa, mas garantia uma estabilidade entre os povos, tá? Tudo bem? Continuamos? Entenderam alguma coisa? Não entenderam nada? Então vamos lá. Então a gente vai ver muito o termo graça e paz, enquanto que o judeu usa normalmente somente graça, que é, será que eu falo? Em grego, ereine. Não é bom falar em grego, mas tudo bem. Mas é o termo do shalom, tá? A vós outros, para quem que ele está escrevendo essa carta? Não, ele está escrevendo para quem as cartas? Para os cristãos. Não é exclusiva para as 7 igrejas, tá? Cuidado, ele endereça as 7 igrejas, mas é uma carta universal, tá? E essa universalidade da carta, ela é essencial, porque ele está dando uma carta de estímulo, de consolo, de confiança para os cristãos, tá? E que daquele que era e que há de vir a partir dos 7 espíritos, depois ele vai explicar, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. É muito interessante, porque ele vai dar uma teologia, ou vai abordar uma cristologia, que a gente fala, ensinos da parte de Jesus, de cara. Então o conforto da igreja, o consolo da igreja, se inicia com adjetivos, atributos que são de Jesus Cristo, tá? O primogênito, primeiro ele fala, a fiel testemunha de quê? Jesus é fiel testemunha de quê? Que mais? De toda a verdade revelada de Deus. Porque ele cumpre toda a verdade de Deus, ele cumpre a salvação, ele morre e ressuscita. Então ele é testemunho da parte do Pai, testemunho de tudo que está escrito nas Escrituras, tá? O que você falou está certo, só ampliei. O primogênito dos mortos. Olha só, importante. Olha as características que ele está dando aqui. Isso chama-se uma cristologia, tá? O soberano dos reis da terra. O que ele está querendo falar? Que ele está acima de toda a organização humana, tá? Aí tanto faz. A ideia de príncipe, a gente tem que tomar cuidado. A tradução príncipe está certo, tá? Mas a ideia de principado é estar numa posição superior. E não é a ideia de príncipe hierárquico, tá? Então é a ideia de estou mandando, comandando, tá? Algumas vezes a tradução literal atrapalha. Algumas vezes, no Brasil não tem. Tem Bíblia que traduz literalmente e coloca uma nota de rodapé explicativa da palavra. Não está interpretando. Então eu colocaria, se eu fosse fazer, e o príncipe dos reis da terra. Não tem sentido. Príncipe não é abaixo de rei? Porque aí o sentido não é esse. O sentido é acima, soberano de toda a autoridade, tá? Humana. Sim, ela está sendo assumida, proclamada. Já existe no Antigo Testamento toda uma previsão sobre isso, que Jesus se torna aquele que é a autoridade sobre toda a autoridade. Então já existe isso. Aqui ele está dando algumas características ou adjetivação de Jesus Cristo, tá?
Existe uma diferença do Jesus Cristo ressurreto e do Jesus Cristo não ressurreto? Ele era Deus, se torna Deus? Sempre foi Deus, tá? Cuidado com isso, porque tem gente que cai nessa armadilha. Só que existe uma autoridade superior de Jesus, porque ele derrota a morte. Derrotando a morte, quem ele derrota de tabela? O diabo. Então ele passa a ter uma autoridade superior. Ele já tinha autoridade sobre os demônios? Sim, mas ele não tinha autoridade sobre a morte. Então isso é algo que a gente tem que tomar cuidado. E Paulo chama muita atenção que a essência do cristianismo como afirmação é que Jesus Cristo ressuscitou. Se Jesus Cristo não ressuscitou, Paulo fala que vã é a nossa fé. O nosso relacionamento com Deus, a nossa interação com Deus, ela é absolutamente vazia se Jesus não ressuscitasse. Pastor, mas durante a caminhada de Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva, Naim, e ressuscitou a filha de Jairo. Sim. E Lázaro. Tá? E eles estão vivos até agora? Não. Então existe uma diferença da ressurreição. Simplesmente você transforma a situação de morte imediata, corrige aquele evento, mas depois essa pessoa vai morrer. Quando a gente fala derrota da morte, é derrota da morte para a eternidade, tá? E o conceito de morte com ressurreição para a eternidade para o cristão é a ressurreição para a vida eterna com Deus, tá? Com Deus, tá? Com Jesus de tabela, mas a ideia é com Deus. Enquanto que o não cristão, ele ressuscita ou não ressuscita? Ressuscita para a morte eterna. O que significa a morte eterna? Que ele vai morrer? Ela já adiantou. É a separação com Deus. Vai ser um local separado. O inferno já existe? Não. Cuidado, porque o inferno não existe, tá? O inferno vai ser criado. A gente vai ver bem no livro de Apocalipse, porque isso dá para entender no livro de Apocalipse. Isso ele amarra bem. E aí a gente vai no processo de interpretação até pela literalidade, no meio de toda aquela simbologia, tá? O inferno é criado para quem? O diabo e os seus anjos. É um local de aprisionamento. É um local de separação. É um local que Deus não visita ninguém. É um local que Jesus não vai. É um local onde existe o mal absoluto. Essa é a característica de inferno. Nós vivemos uma situação de mundo, cosmos, como fala no Novo Testamento, e é confuso o nosso meio. Por quê? A gente tem o Espírito Santo e tem o diabo agindo. Nós temos, simbolicamente, nós temos um dualismo. Nós temos o Espírito Santo agindo no nosso meio e nós temos ao mesmo tempo o príncipe deste mundo, que é o diabo. E o diabo entra na terra por um mecanismo de concessão. Concessão, e quem dá essa concessão? É Deus? Foi Adão que dá. Ele, representando a raça humana, ele pega e se torna o usurpador desse mundo. Quem é o rei desse mundo continua sendo Deus. Mas o diabo, ele é um príncipe usurpador. Achou o versículo? É isso? Pode falar. Sei que você fosse citar um versículo. Quando o senhor falou que quem é o rei desse mundo, por enquanto é o chifrudo. É o príncipe. Sim, por isso que o Novo Testamento chama de o príncipe deste mundo e não... Mas você pode traduzir príncipe como governante, não tem problema nenhum, tá? Diga. Hoje, quem está permitindo está dando nós. Nós somos separados com uma coisa correta e com a coisa errada. O que nós decidimos? A permissão vem herdada de Adão. Fazer a vontade de Deus
Isso daí a gente já discutiu uma vez. O conceito de livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio? Não. Nós temos escolhas e elas não são livres, tá? Livre-arbítrio é um conceito que Tomás de Aquino puxou lá da filosofia grega, mas a gente toma decisões baseado em informações que a gente recebe, tá? E essas decisões podem ser certas ou podem ser erradas. Como que a gente deve se basear um processo de decisão? Deve se basear mediante a Escritura, mediante a oração, mediante o que mais? Os conselheiros. E mesmo assim a gente pode fazer coisa errada, tá? Lembra o seguinte, quando a gente tem a tentação de Eva, depois do convencimento e a escolha de Adão, de comer o fruto, se a gente interpretar aquilo de uma maneira figurada, a gente vai compreender que lá Deus está falando, você pode fazer qualquer coisa da sua vida, somente não tome decisões sem Deus, tá? E aí eles optam tomar decisões sem Deus. E nós fazemos isso. Nós não temos uma integralidade de comportamento, de tomada de decisão correta, tá? Nós continuamos pecando mesmo depois de salvos? Sim. Onde está escrito isso? Você tem que dar o versículo, porque aí você está falando uma teologia, você está falando que, Jesus não morreu pelos nossos pecados? Então nós somos... 1 João... exatamente, tá? 1 João capítulo 2, versículo 1. Vocês nunca deixam falar o que eu preparei. Acho que eu vou começar a gravar e deixar gravado. Filhinhos meus, o mesmo João está escrevendo, tá? Só que ele está escrevendo 25 anos antes, 20 anos antes do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um João já aposentado pelo INSS, tá, por idade. Ele está preso na ilha de Patmos como preso político, tá? Não é como um criminoso convencional. Ele tem uma série de vantagens, ele tem a casa dele, ele tem direito à comida, mas ele é um preso político, tá? É como aquele, como é que chama? Alan dos Santos, são presos políticos. E no sentido ele está exilado. João está exilado, tá? Então, ele não tem guarda lá na ilha. Eles fazem o que eles bem entendem, só tem o controle de não sair de lá, tá? Então, nesse sentido, é de exílio. A prisão de João corresponde ao exílio. Filhinhos meus, filhinhos é ideia de emotividade, é ideia de relacionamento. Ele se relaciona com a igreja, ele chama de filhos da fé, tá? Amorosamente, tá? Ao mesmo tempo, quando ele usa a palavra filhinhos, ele está dizendo que são imaturos, são crianças na fé, por isso que ele está ensinando, tá? A gente sempre está aprendendo com a Escritura, não adianta. Falar que, eu já escutei gente falar assim, agora eu sei toda a Bíblia. Ai. Não adianta, você sempre tem coisa que não sabe, tá? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Opa, então no pensamento judaico, ele já está falando que a tendência nossa mesmo, como cristãos lavados, resgatados pelo sacrifício de Jesus, tá? Quando a gente usa o termo lavados pelo sangue de Jesus, não quer dizer que a gente toma banho de sangue, por favor, tá? É ideia de sacrifício. Jesus faz o sacrifício, é muito mais do que perdoado, porque aqui ele vai trabalhar com outro sentido, tá? A ideia de perdão é o sentido judaico do Yom Kippur, é a ideia de cobrir o pecado. Então o judeu naquele dia cobre o pecado e no dia seguinte descobre.
Jesus não. Jesus ele tem o caráter substitutivo. Então ele já substituiu pela graça toda a condenação que nos estava reservada, tá? O livro de Romanos fala isso. Pastor, no conceito do sacrifício do cordeiro, quando era feito o sacrifício do cordeiro no tabernáculo, era uma cobertura do pecado. Não. Como sacrifício. Não. O sacrifício, você tem diversos tipos de sacrifício no Antigo Testamento, tá? Você tem, por exemplo, a ideia do bode expiatório. O que é a ideia do bode expiatório? Eu pegava o bode está com os meus pecados e eu mando para tua casa. Você ficou com os meus pecados, tá? Então você tem toda uma simbologia. A ideia do sacrifício, ela não necessariamente está associado à ideia de expiação do pecado automaticamente. Tanto que o judeu tem o dia do perdão. Agora, existem sacrifícios específicos pelo pecado? Existe. Mas o sacrifício no templo não era um sacrifício único, tá? Então você pega, por exemplo, Jó, ele fazia sacrifício no templo? Pergunta boa. Fazia sacrifício? Não tinha templo, tá? Então ele não fazia sacrifício no templo porque não existia templo. Jó é antes, totalmente antes de Abraão, inclusive, tá? Provavelmente ele não tem nada a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com as tribos judaicas. E ele fazia sacrifício, não fazia? Ele fazia sacrifício se os filhos tivessem pecado. É um sacrifício específico, tá? Agora, existiam outras formas de sacrifício também. Então, o sacrifício, para a gente entender no Antigo Testamento com a visão do Novo, ele adquire uma característica de obra, de ação. Como que era a redenção no Antigo Testamento? Como que era a expiação dos pecados no Antigo Testamento? Como que era? É por matar animal? Era? Certeza? Vou fazer a pergunta de novo. Como se dava a salvação no sentido de restauração da paz, do shalom, do homem com Deus no Antigo Testamento? Como que era? Sempre pela graça, pela expectativa messiânica, tá? Então, cuidado, porque a teologia correta do Antigo Testamento não é o sacrifício de animais, e só se sacrificava animais. Podia oferecer o que mais? Poderia oferecer cereais. Não tem essa restrição só, tá? Por isso que essa ideia também que o pessoal fala que, não, Abel e Caim, um fez o certo de oferecer animal, o outro ofereceu cereais e por isso não foi aceito. Não é verdade, tá? Cada um oferecia o que... Agora, para você entender a ideia de sacrifício, ela tem que ser compreendida no sentido de obra, de ação. Se a gente entender como a ideia de salvação por se tornar açougueiro, nós vamos ter um grande problema teológico aí, tá? Não, eu não aproveitei o gancho só. Não estou repreendendo você, fica tranquilo. Da questão de Jesus ser cordeiro. Sim. Então, assim, eu sempre relacionei o sacrifício do cordeiro como algo temporário no tabernáculo, como algo temporário. Tem problema. E o sacrifício de Cristo como algo definitivo. Real ou simbólico? Simbólico. Perfeito. Não tem problema isso. Só que no Antigo Testamento, se o cara ficasse sacrificando boi o tempo inteiro e dobrasse o joelho para dar Baal, ele ia para o céu? Não. Não, porque aí sim, aí era expectativa, porque não era algo real. Real realmente era Cristo é o marco único antes e depois. Exatamente. Tanto que você vai ler o livro de Jeremias, Jeremias mete bronca, porque ele fala, os sacerdotes estão lá de dia
fazendo sacrifício de animal, e à noite eles estão com Baal. Entendeu? Então, a visão de salvação no Antigo Testamento, ela é uma visão da expectativa messiânica. Deixa eu ver se eu acho o versículo. Lucas, capítulo 2. Capítulo 2. Opa, hoje estou bom de versículo, hein? Capítulo 2, 25. Os evangelhos têm que ser interpretados como biografia do Messias. Senão vocês não entendem absolutamente nada. Você tem autores escrevendo sobre a vida de Jesus para públicos diferentes, com formação diferente, tá? Você tem um evento histórico e você tem 4 escrevendo sobre esse evento histórico. Por isso que eles têm algumas diferenças, tá? Havia em Jerusalém um homem chamado Simão, eu estou lendo Lucas 2, 25. Lucas é o mais detalhista e a mensagem dele é uma mensagem para o público romano, tá? Um homem chamado Simão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O que é a consolação de Israel? Vamos falar como judeu, Messias, tá? A vinda do Messias. Essa é a expectativa dele. Aí é o conceito popular. Simão não está preocupado com isso. A preocupação que ele tem não é política. A preocupação que ele tem é soterológica, ou seja, salvação. Eu quero ver a salvação. Eu sei da salvação que vai vir, tá? O Davi só fazia asneira, não fazia sua asneira? Só que ele tinha expectativa messiânica, tá? A gente vê isso daí de Salmos, ele falando isso, tá? Esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Cuidado, porque o pessoal cria uma doutrina que não existe. O Antigo Testamento vai falar a ideia de sobre, e no Novo Testamento vai falar muito a ideia de dentro, tá? Dá no mesmo, não tem a diferença. Mas tem gente que vai, olha, na segunda-feira, no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava sobre o Franklin. Na quarta, ele já não estava mais. Se ele morresse naquele dia, ele ia para o inferno. Então não existe essa teologia, tá? É uma interpretação errada do texto. Deu para entender o que estou querendo dizer? Mas tem autor que escreve sobre isso. Ministério diferente do Espírito Santo do Novo e do Antigo Testamento. Tem autor que escreve isso e põe em livro de teologia, tá? Não tem sentido. Porque o selo da salvação, o que é? Espírito Santo, tá? Vamos lá. E o Espírito Santo estava sobre ele. Linguagem do Antigo Testamento, tá? Se fosse usar uma linguagem do Novo Testamento, eu falaria que o Espírito Santo estava nele, tá? Não tem problema. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, antes de ver o Messias do Senhor. Ele já está fazendo a ponte entre Consolador e Jesus Cristo. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Revelação. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava vendo um boi gordo ou estava vendo o Messias? O Messias. Então, a expectativa messiânica era o aspecto de salvação do Antigo Testamento, tá? Sem o derramamento de sangue não há remissão do pecado. Eu acho que desde que Adão pecou, quando Deus pegou uma ovelha e fez as roupas deles ali, já estava simbolicamente apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Completamente correto. Agora, quando eles fizeram aqui, eles foram salvos e voltaram para o paraíso? Não. A simbologia aponta para isso, tá? Perfeito. Dá para a gente continuar um pouquinho mais. Lembram quando papai Abraão vai tentar matar o filhinho Isaac, tá? Ele vai matar em que
região. Como é que chamava o monte dele? Moriá. Moriá, no Novo Testamento, geograficamente, é onde? É em Jerusalém, mas especificamente, qual monte que é? Gólgota. Onde Jesus foi crucificado? No Gólgota. É só coincidência, tá? Só coincidência. E ele vai sacrificar o filho, tá? E dentro da narrativa do autor, que Moisés está escrevendo, e depois vai ser redacionado no século V antes de Cristo, Abraão fala para o filho: olha, Deus proverá o sacrifício, tá? Só que não quer dizer que Abraão não ia matar, Abraão ia matar mesmo, tá? Ok, vamos terminar aqui. Responder a pergunta? Então, simbolicamente, não tem nem dúvida, tá? Agora a gente tem que transpor a simbologia para a realidade, tá? A igreja de Cristo é chamada de noiva. Vamos começar a andar de vestido de noiva aí pelas ruas? Então tem que tomar cuidado. Nem sempre é literal o texto, tá? Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. O próprio Simeão já está falando que o Jesus é universal. Ele não é exclusivo para o povo judeu, tá? Luz para a revelação aos gentios, aquele continua, ele está citando Isaías, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe dizendo, blá, 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 e aí ele continua, não nos interessa agora. Ok, o judeu tinha a sua salvação mediante a expectativa do Messias. Os apóstolos, eles viram o Messias, tá? A salvação deles foi tocada. A gente tem um dos discípulos que quer ir lá e pôr a mão, tá? Que é o famoso Tomé. Não tem problema nenhum. Jesus não está criticando ele ser desconfiado, porque o judeu tem um pouco de mineiro, né? É desconfiado. E agora a nossa salvação é baseada no quê? Jesus veio e Jesus voltará. Por isso que a gente faz a famosa ceia do Senhor. É sempre lembrar, Jesus volta. E o livro de Apocalipse trabalha com isso. Jesus volta. Deixa eu só terminar, dá tempo. 1 João 1:2. Se todavia alguém pecar, nós temos o potencial de pecaminosidade, porque nós somos humanos. Quantos aqui são corintianos? 2, 3. Então nós temos 3 com tendências ao corintianismo, tá? Assim, é só brincadeira, pessoal, tá? São Paulino é um time mais feminino, hein? Então, vamos lá. Eu não entendo nada de futebol, deixar bem claro, tá? Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo e justo, ele é a propiciação, essa é a teologia que interessa, tá? Pelos nossos pecados. Propiciação é alguém que toma o lugar. Então, além de ser um advogado, ele nos defende, ele é advogado de porta de cadeia, tá? Ele assume os nossos pecados. Ele é o fiador dos nossos pecados. Então você pode pecar, só não abuse. Paulo vai falar isso na carta aos Romanos. Não é porque você é salvo que você vai ser cara de pau e se tornar de tal partido, começar a falar bobagem, essas coisas todas, tá? Não exagere, tá? Paulo fala, não é porque eu sou agraciado, eu não vou começar a pensar assim, quanto mais eu peco, mais graça eu tenho. Não é para ir nesse raciocínio, tá? Porque as pessoas que vão nessa linha acabam se distanciando de Deus, da fé, e muitos acabam apostatando da fé. Vamos terminar, pessoal?